está em repouso sobre a mesa, podemos concluir que a aceleração é zero e a soma de todas as forças é zero. Essa letrinha que está atrás do F é o símbolo de somatório. Estou dizendo que a soma de todas as forças é zero, ou seja, somando todas as forças que estão atuando sobre o bloco, você pode ver que tem a força normal e tem o peso atuando no bloco, somando todas elas, você tem um total de zero na soma, ou seja, o corpo está em repouso. Tanto na aceleração, tanto você observando pelo conceito de aceleração, como observando pelo conceito de força resultante. Só que eu falei aqui na linguagem de somatório, mas é a mesma coisa. Logo, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Se eles estão em repouso, se o corpo está em repouso e a mesa está em repouso, nós podemos dizer que a soma do peso mais a normal, que são as duas forças que estão atuando no bloco, podem ver, tem a normal para cima, e o de vermelho, e o W, seta para baixo, que é o vetor, peso sobre o bloco, sentidos contrários, uma para cima e uma para baixo. Como o corpo está em repouso, você pode dizer que o quê? Que a soma das duas é igual a zero. Então, jogando o N, que é a força normal, para o segundo membro, você vai ter que o peso é menos o valor de N, ou seja, um é menos o outro. Simples assim. Vamos para o próximo. Continuando. Agora vamos com a aplicação da segunda lei de Newton, que eu também expliquei nas aulas presenciais, mas como está com muito tempo, é bom sempre revisar, que foi esse o objetivo dessa aula remota. Vamos lá. Eu peguei aqui um exemplo ilustrativo para você entender o que eu quero dizer com massa variável, já que eu falei que inicialmente a massa era constante, mas lá era um conceito específico. O que é uma massa variável? Não é que a massa ela vai sumir do universo. É um caso específico, tipo, tá aí eu coloquei uma. Sempre vou colocar o desenho porque fica mais nítido de entender. Tá aí um foguete tem uma certa massa, o combustível que nele tem uma certa massa. Somando, você vai ter a massa total, que é a massa do foguete, a massa do combustível, passageiro e o que mais que ele tenha, não importa, a massa total. Essa fumaçazinha atrás, apontando no sentido contrário, está indicando que à medida que ele vai se movimentando na sua trajetória, ele vai queimando o combustível e vai jogando essa fumaça, ou seja, a queima do combustível. Então, ó, se ele está queimando o combustível que está sendo liberado na atmosfera, no espaço, em qualquer lugar, quer dizer que a sua massa está diminuindo. Mas estou falando de um caso específico, a massa do foguete está diminuindo. Então, eu tenho um caso de massa variável nesse movimento dele. Então, nesse caso, eu não posso fazer como eu fiz o procedimento na primeira página. Eu tenho que fazer uma matemática um pouquinho diferente agora. Mas eu aplico os mesmos conceitos. Qual conceito é esse? O conceito da segunda lei de Newton. Só que eu não posso aplicar naquela forma simples. A força é massa vezes aceleração. Eu tenho que aplicar aqui no momento. A força é a derivada do momento em relação ao tempo. Como eu já expliquei que o momento é a massa vezes a velocidade, é só substituir massa vezes velocidade. Só que nesse caso a massa não é constante. Então ela entra no cálculo da derivada agora. Eu tenho que fazer a chamada regra da cadeia aqui, né? Multiplica a primeira, pega a primeira, multiplica pela derivada da segunda, aí pega a segunda, multiplica pela derivada da primeira. E assim vai. Ou você faz derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Dá no mesmo. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Ó? A força vai ser quem? A massa multiplicado pela derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. A primeira é a massa, que é o primeiro termo, e o outro termo é a velocidade. Veja que eu desmembrei, mas não igual da outra vez. Não foi tirando simplesmente a massa da derivada. A massa fica constante na primeira derivada, mas só que no segundo ela já não é constante. Eu apenas estou fazendo em duas partes, uma derivada parcial. O que é que? Só que aqui tem um detalhe básico, qual é? Essa velocidade ela é muito menor que a velocidade da luz. É isso que quer dizer aqui, ó, para V muito menor que C. Ó. Esse Czinho, ele quer dizer simbolicamente ó, a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, essa equação ela tem validade para velocidades baixas, muito menores que a velocidade da luz. Se as velocidades forem muito maiores, aí tem que usar cálculo, tem que utilizar a teoria da relatividade. Não vou entrar nesse ponto porque não é nosso foco. Vamos ver mais à frente se foi interessante ver isso. Vamos continuando. Vamos para o nosso último tópico, que é uma aplicação da terceira lei de Newton, conservação do momento linear. Eu já expliquei a ideia do momento linear, agora vamos ver que esse momento ele se conserva. Então, eu vou mais uma vez pegar um exemplo ilustrativo aqui. Ó. Imagina que você joga uma bola contra a parede, essa bolinha vermelha contra a parede está em cinza, bolinha 1, parede 2. Logicamente, a bolinha bate na parede e volta, mas será que ela volta com
o mesmo momento? Vamos falar no linguajar. Será que ela volta com a mesma velocidade? Observando os critérios, será que se fosse uma bola solta no chão, batendo no chão, ela subiria a mesma altura de antes? Esse é o detalhe. Aí observe as forças. Tem a força de 1 sobre 2 igual a menos a força de 2 sobre 1, tá? Ao contrário. Uma para a direita, uma para a esquerda. Então a gente pode simplificar. Como tem bolinha 1, bolinha 2, eu vou simplesmente chamar de força 1 e força 2. Como eu já tinha mostrado que a soma das forças é zero, porque uma é menos a outra, porque como tem aqui no lado esquerdo, dividir em colunas para ficar melhor de explicar, a força 1 sobre 2 é menos a força 2 sobre 1. Então eu vou chamar essa força do lado esquerdo de 1 e essa força do segundo membro eu vou chamar de 2. Como eu estou chamando a força do segundo membro de 2, quando eu jogar ela para o primeiro membro, ela fica positiva. Por isso que fica força 1 mais força 2 igual a 0, como eu tinha explicado lá no início, na terceira lei. Então, como eu já sei que a força é a derivada do momento em relação ao tempo, eu posso substituir nas duas forças. Então fica dp dt, dp dt de novo. Só que como é força 1, força 2, eu vou chamar dp1 mais dp2, para não confundir. Tudo em relação ao tempo, derivada temporal. Derivada temporal, dp1 em relação ao tempo, derivada temporal dp2 dt, dp2 dt. Pronto. Como o tempo é o mesmo, eu posso juntar as duas coisas. Ó. Fica dp1 mais dp2 em relação ao tempo, ou seja, a derivada temporal dos dois momentos juntos, ó, das duas derivadas. O que eu posso dizer, ó, que dp dt é igual a zero, onde esse p no final é porque eu juntei o p1 mais o p2. Ó. Ele é a soma dos dois. Então, no caso, eu tenho que o momento total, já que eu estou somando, eu estou dizendo que o momento total dp dt é igual a zero. Isso quer dizer que o momento linear ele se conserva. É isso que eu quero dizer aqui, ó. Simplesmente isso. A ideia toda aqui era provar isso, que a derivada temporal, no caso, ela está conservada nessa colisão da bola contra a parede. Se não desse zero, quer dizer que você teria uma perda, mas isso porque eu estou desprezando as forças de atrito, de resistência do ar. Aí nós temos que ver um universo maior. Mas no caso isolado, desprezando essas pequenas forças, você pode aplicar isso. Então, por hoje era só isso e até amanhã na nossa aula no fórum, para tirar as dúvidas. Boa noite a todos.